Certo, pessoal. Feliz sexta-feira. Parece que o cronômetro do presidente Macron expirou. Estou surpreso, só que não. Home enviou uma ameaça jurídica enorme de 100 páginas com não divulgar rabiscado em cima. E parece que ele não estava sendo exatamente sincero. Além disso, caso você tenha perdido minha série no Instagram ontem, consegui uma grande exclusiva sobre a situação Justin Baldoni versus Blake Lively. Tem uma mulher no Instagram dizendo que isso é o nosso Império Romano e realmente é neste momento. Resumindo, o vilão inesperado de toda essa história é o Ryan Reynolds, supostamente. E eu recebi mais informações sobre isso durante a noite, então vou compartilhar isso com vocês. Mas antes, quero falar sobre o CEO do Daily Wire. Jeremy Boring parece estar alfinetando um pouco sua ex-funcionária, Brett Cooper. Pelo menos é assim que a internet está interpretando. E com certeza é assim que eu também interpreto. O que exatamente está acontecendo? Vou contar para vocês exatamente o que eu sei sobre essa situação. E saibam que tudo isso vai aparecer em breve no programa da Candace Owens. Certo, então, pessoas idosas, crianças bem pequenas e mulheres que já passaram das 25 semanas de gestação. Todos eles são considerados selvagens. Estou te dizendo com toda a certeza, é simplesmente sobre falar a verdade o tempo todo. É assim que estou agora. É isso que estou sentindo neste momento. E eu quero falar sobre essa situação da Brett Cooper porque isso me incomodou um pouco. E vou ser muito honesta com vocês sobre o meu envolvimento nisso logo de cara e contar exatamente o que aconteceu nos bastidores, porque está ficando bem claro para mim que parece haver um esforço coordenado para tentar destruir a reputação da Brett Cooper antes mesmo dela começar seu novo projeto independente. Então vou contar por quem fui contatada. Enfim, só para recapitular, obviamente isso está em todo o YouTube. Está literalmente em todo lugar. Agora até chegou ao Joe Rogan. A saga da Brett Cooper chegou ao Joe Rogan ontem à noite. Eu tenho um trecho disso para mostrar a vocês, mas nós falamos sobre isso no final do ano passado porque foi um grande anúncio. Brett Cooper anunciou que estava saindo da comment section, deixando o Daily Wire. Foi um vídeo bastante tenso que ela fez no final do ano passado. Parecia que ela estava segurando as lágrimas. E eu basicamente dei a minha avaliação. Na minha opinião, achei que a empresa lidou com a situação da forma mais profissional possível, considerando a tempestade de insinuações na internet que antecederam aquele momento, com pessoas sugerindo que ela estava sendo forçada a sair, pessoas sugerindo que havia problemas, eles estavam tentando criar um clone da Brett Cooper. Mas era óbvio, como eu disse ao público, que havia pelo menos algum nível de drama envolvendo sua ex, agora ex-melhor amiga e madrinha de casamento no início daquele ano. Quem a substituiu? Uma jovem que antes era sua produtora, chamada Reagan Conrad. Ok, Brett Cooper parou de seguir a garota. Isso é relevante para o que vou dizer daqui a pouco. Ela parou de segui-la. Ela a excluiu de todas as suas redes sociais, além de apagá-la das fotos do casamento que havia postado. Então, não há debate aqui. Elas não são amigas, obviamente. Ok, tudo bem. Amizades acabam. Novamente, não é o fim do mundo. Então, mais rápido do que qualquer um poderia imaginar, eles simplesmente lançaram a nova sessão de comentários sem a Brett Cooper. E parecia que Reagan estava se comportando exatamente como a Brett e isso não era bom. O público simplesmente rejeitou o programa. E não estou falando de, talvez dá um tempo e a gente se acostume. Quero dizer, estou falando de uma queda firme de 90% na audiência, que só parece piorar a cada semana. Então só estou mostrando isso bem rapidamente aqui. Essas eram as visualizações quando Brett Cooper era a apresentadora da sessão de comentários. Você pode ver que ela basicamente, eu diria, tinha uma média de 500 mil de visualizações. E então ela chegava a 1 milhão ou 2 milhões de visualizações em certos vídeos. E aqui estão as visualizações de hoje. Aqui está o panorama de hoje. Então, o máximo seria 54 mil visualizações, que é o maior número que consigo ver neste print. No mínimo, 19 mil visualizações. Esse foi postado há 16 horas, então talvez estejamos com uma média de 30 mil visualizações por episódio. Isso é uma queda enorme. Como eu disse, o público respondeu. O mercado respondeu. O mercado disse não. E nem tudo o que você lança como empresa dá certo. E isso é simplesmente um fato. Você assume muitos riscos, e às vezes esse risco não compensa. Por exemplo, quando eu estava no Daily Wire, eu fazia esses quadros de programa de culinária e as pessoas não gostavam. Eu achava que minha comida era boa. As pessoas não queriam ver a Candace cozinhando. Eles só querem fofocas da Candace, não outros assuntos, então deixamos de lado. Seu trabalho como CEO, quando você está liderando uma empresa, é mudar de direção. Você tenta algo, leva ao mercado, o mercado responde. Ou você expande porque acertou ou encerra quando errou. Mais do que tudo, em uma posição de liderança, seu papel é simplesmente se adaptar ao mercado. Ok, não é para culpar o mercado e dizer que o mercado está errado, é simplesmente para se adaptar.
Então, avançando para o mês passado, começo a receber algumas ligações realmente estranhas e específicas de jornalistas. Certo, primeiro, minha pessoa de relações públicas foi informada no final do ano passado, e isso foi exatamente o que nos disseram. Sabe, em janeiro vai sair uma grande matéria elogiosa. Na verdade, esse vazamento para nós veio do Hollywood Reporter. Foi um repórter do Hollywood Reporter que estava falando sobre outro repórter que estava sendo designado para o que ele descreveu como uma matéria elogiosa sobre Ben Shapiro. Por que essa ligação? Por que, Candace, você será incluída? Por que estou sendo incluída? Não faz sentido nenhum. Tanto faz. Recebemos uma ligação estranha me fazendo perguntas sobre Brett Cooper e eu só penso, não quero nada com isso. Literalmente não quero ter nada a ver com isso. Então, em 13 de janeiro, eles publicaram este artigo no Hollywood Reporter sobre como Ben Shapiro conquistou o Megaverse. Certo, está tudo bem então. Ele é Seth Abramovich. Ok. Mas enterrado neste artigo primeiro, é claro, o parágrafo obrigatório, uma facada em Kiss Owen. Ela é Hitler, Adolf Hitler, a segunda vinda de... E então, de repente, uma pequena crítica a Brett Cooper. Tipo, tentando talvez jogar um pouco de lama. Agora, isso veio do repórter, mas ele escreveu: usuários conservadores de redes sociais teorizaram que as opiniões de Cooper sobre Israel e Hamas fizeram com que ela fosse demitida. Mas a equipe da Cooper descarta isso. Agora, ninguém teorizou isso. Se alguém teorizou, foi um grupo tão pequeno na internet. Talvez você tenha visto 1 ou 2 tweets. Ninguém, em toda aquela explosão sobre a saída da Brett Cooper do Daily Wire, estava falando sobre Israel e Hamas. Não é isso. Esse não era o tema na internet. Então, achei extremamente estranho que depois me perguntassem sobre isso, sobre o tweet Griper dela. Um Griper está tweetando sobre ela. Eu fico tipo, o que a gente está até... Ela é uma garota de 23 anos. Ela não tem nada a ver com isso. E por que você está tentando nos juntar nessa matéria? Foi estranho. Enfim, deixa pra lá. Eu dei um comentário, tipo, basicamente não sei do que você está falando. 4 dias depois, sou contatado novamente. 4 dias depois, sou contatado pelo Spectator, mesma abordagem, tentando empurrar essa ideia de que Brett Cooper pode ser antissemita como a Candace. Agora é o Spectator. Então sabemos que quem está vazando isso para a coluna de fofocas do Spectator, obviamente é um boomer. Ela é da geração Z, famosa no TikTok. Isso não está circulando nesses meios. Isso é tipo relações públicas à moda antiga. Vamos contatar meu contato no Spectator e fazer com que publiquem isso sobre a Brett Cooper. E eu me recusei a participar disso porque simplesmente, pra mim, é muito sujo fazer isso com uma garota cuja vida está apenas começando. Ela acabou de se casar. Ela tem 23 anos. Não importa o que tenha acontecido. Ok, deixa ela seguir com a vida dela. Por que estamos tentando manchar o nome dela por algo que sabemos que é tão objetivamente falso? Aqui está o título do artigo que mostra o quão escancarado isso foi. O título era O que está acontecendo entre Brett Cooper e Candace Owens? A resposta é nada. Não há nada. Mas, de novo, eles estão basicamente tentando sujar o nome dela. Percebendo que a Candace está lidando com todo o ADL atacando ela e chamando-a de antissemita. Não seria ótimo se jogássemos um pouco disso na Brett Cooper também? Então, antes mesmo dela começar o programa dela. E o que foi realmente estranho nisso é que era exatamente o mesmo padrão. Quando eu saí do Daily Wire, todos esses jornalistas estavam basicamente escrevendo sobre os meus likes no Twitter. Eles diziam: a Candace curtiu um post dizendo que judeus bebem sangue de cristãos. Obviamente isso não era verdade. Eu tinha curtido um post que tinha mais coisas além disso. E então a pessoa fez uma piada. Você está bêbado de sangue cristão, Rabino Shmuley? Esse é o contexto. Mas aí todas essas contas começaram a compartilhar que a Candace acha que judeus bebem sangue de cristãos. Então era a mesma coisa que agora estavam fazendo com a Brett Cooper. Era um hiperfoco em um like, porque a Brett Cooper, que curte todos os meus posts porque trabalhamos juntas, eu curto todos os posts dela. Eu curto todos os posts do Matt Walsh. Eu curto os do Michael também, se aparece pra mim, simplesmente curto. E ela curtiu um post que era um resumo, tipo um balanço anual de tudo o que fizemos. E nesse post escondido ali, estava eu falando sobre minha opinião sobre Palestina e Israel. Então eles estão pegando um like e traduzindo isso como se a Brett Cooper fosse antissemita. E é isso que está naquele artigo do Spectator. Olha isso! Cooper ter gostado da postagem de Owens levantou questões. Cooper concorda com a opinião de Owens sobre a guerra em Gaza? Isso poderia estar ligado à saída dela do Daily Wire? E ela planeja colaborar com Owens no futuro? E Cooper responde. Brett responde dizendo: eu gosto de muitas postagens dos meus amigos no Instagram porque somos amigos. Não sei por que curtir a postagem de fim de ano dos meus amigos há um mês é notícia internacional. Mas esse repórter continua insistindo. Ele pergunta se o like de Cooper na postagem de Owens foi um reflexo de uma mudança em sua posição sobre Gaza ou um ato de solidariedade pós-Wire. Ela responde novamente.
Quando vejo a postagem de um amigo no meu feed, eu curto como amigos fazem. Isso realmente me causa repulsa. Só estou dizendo isso. Isso realmente me causa repulsa. Mais adiante no artigo chega um momento e, de novo, ninguém viu esse artigo porque estava atrás de um paywall. Eu só vi porque me pediram para participar dele. E vou te contar o que eu disse para o artigo. Aliás, esse é o meu exato comentário. Eu disse: Candace Owens está grávida demais para comentar. Eu não vou me envolver nisso. É mesquinho. Isso deveria estar abaixo de todos, seja lá quem estiver orquestrando isso por trás. É ridículo. Mas então passou para um momento meio estranho em que Jeremy faz um comentário e diz: há um ano, Brett me disse que, se algum dia ela saísse da sessão de comentários, Reagan deveria ser sua substituta. Daily Wire, o CEO Jeremy Boring. O co-CEO do Daily Wire, Jeremy Boring, disse a Cockburn. 6 meses depois, Brett disse que queria sair e eu percebi que ela estava certa. Reagan, além de ser produtora da sessão de comentários há 2 anos, é um grande talento e uma ótima escolha para dar continuidade ao programa. Mas olhe para a resposta da Cooper a isso. Ela responde e diz: eu não escolhi a Reagan. Ela tem 2 comentários que são completamente contraditórios entre si. Ela não está dizendo muita coisa, mas está dizendo que discorda do que ele disse aqui, e isso simplesmente morre na internet, porque eu não vou compartilhar este artigo. Eu não me importo com este artigo e acho isso estranho. Acho o timing deste artigo estranho. Ok, isso nos traz agora para hoje, ou melhor, para esta semana, e este vídeo que começa a circular. Então agora, 4 dias depois, em 17 de janeiro, Brett contestou diretamente a narrativa de Jeremy em um artigo. Ninguém viu, está atrás de um paywall. Tanto faz. A geração Z não lê essas coisas. Enfim, avançando para esta semana, você tem um moderador em uma comunidade do Twitter. Eu nem sabia que dava para ter uma comunidade no Twitter. Eu nem sabia que o Twitter tinha essa função. E a comunidade se chama Daily Wire Fan Club e eles publicam isso. Ok, eles publicam que é extremamente perturbador e angustiante que Brett Cooper não se dê ao trabalho de defender Reagan Conrad. Especialmente porque a Brett a recomendou como substituta da apresentadora da sessão de comentários para o Jeremy Boring. Só espero que a Brett eventualmente faça algum tipo de declaração para combater esses rumores maldosos. Agora, deixando o estacionamento de lado, antes de tudo, está muito claro que essa é uma conta fingindo ser um homem. Nenhum homem começa um tweet dizendo é extremamente perturbador. Você está falando de uma garota de 23 anos. Se você é o homem adulto que aparece naquela foto, você precisa arrumar uma vida. Extremamente perturbador. Ai, meu Deus. E agora vejo que está surgindo uma nova narrativa que é Brett Cooper é uma má amiga. E eu fico pensando, o que está acontecendo aqui? Então eu assisto a esse vídeo e aparentemente vou te dar o contexto aqui. Jeremy Boring, o CEO, co-CEO do Daily Wire, lançou um comentário e acho que é muito justo classificá-lo como extraordinariamente passivo-agressivo. Ok, então estou assistindo e pensando, sou só eu ou isso parece estranho? Tem algo aqui que está estranho. E acontece que toda a internet interpretou exatamente desse jeito. E agora está em todo lugar e as pessoas estão comentando sobre o quão estranho realmente é. Então, para contextualizar, eu não sei por que ele está respondendo perguntas. Pode ser isso. A gente costumava fazer esse negócio de vocês poderem nos fazer perguntas, mas geralmente era para o apresentador. Eu não sei o contexto, se isso é um TL Access Live, mas alguém fez uma pergunta para ele sobre comentários maldosos e críticas negativas que a Reagan Conrad estava recebendo no programa dela. O programa não está decolando, nada disso. Ele responde, e aqui estou parafraseando ao dizer, bem, na verdade ele diz explicitamente que a Reagan é incrível. E também que a sessão de comentários não era do Brett. Basicamente, nós criamos o programa no Daily Wire. O Brett é extremamente talentoso. Ele diz que ela é talentosa, que ela é ótima. Ela fez do programa algo próprio. Mas também foi bem sucedido por causa do nosso departamento de marketing. Basicamente, não é só do Brett, é nosso. E aliás, a Reagan produziu o programa e também ajudou a escrever o ITEI. Então agora vou cortar para esse youtuber chamado The Quartering, que passa pelo que exatamente o Jeremy diz neste vídeo, para que você possa avaliar. Eu acho, honestamente, o Quartering. Cada pensamento que eu tive assistindo, ele meio que falou, aqui está a primeira coisa. O que a Reagan não fez foi fazer aulas de atuação para ser mais parecida com a Brett Cooper. Isso é completamente absurdo. E me magoou um pouco que a Brett não tenha feito mais para defender sua amiga. Ei. Então agora, você sabe, um cara que vale 100 milhões de dólares de uma empresa bilionária está dizendo que a Brett Cooper magoou os sentimentos dele porque ela não defendeu a Reagan, que não é. Jeremy Boring não é parente de Jeremy Boring, não tem nada a ver com Jerry. Por que os sentimentos dele estão feridos?
Ele está tentando fazer com que ela se sinta culpada para fazer algum tipo de declaração promovendo o antigo programa dela, o que ela absolutamente não tem obrigação de fazer. E além disso, elas não são amigas. E então a linguagem faz parecer que elas são amigas atualmente e, portanto, você seria, sabe, eu sei que todo mundo sabe que elas não são amigas. Então por que você ficaria magoado por alguém não promover o programa de uma ex-amiga? E também vou fazer a pergunta, ela sequer pode falar sobre isso? Porque certamente não parece que pode. E NDA é padrão na nossa indústria. Então isso também é outra questão. Depois chega uma parte em que ele fala sobre aulas de atuação. E eu vou deixar o Quartering cuidar dessa parte também. A Reagan é extremamente talentosa. Ela tem sido uma parte enorme da construção da sessão de comentários nos últimos 2 anos. E eu nunca a enviei para uma aula de atuação. Ela nunca me pediu para enviá-la para uma aula de atuação. Eu nunca pedi para ela fazer nada para ser mais parecida com o Brett. Se possível, dissemos a ela para fazer o programa o mais pessoal possível, mantendo o formato. Mas ela é como o Brett porque eles são amigos e colaboradores. E eles já foram colaboradores no programa. Na verdade, é irônico porque eu enviei Brett para vários tipos de aulas. Oh, wait a second. Is that Sombra? Sombra. Oh no. Antigo. Não são aulas de atuação, mas ela é uma atriz fantástica. E durante todo o tempo em que a conheço, ela sempre foi assim, como ficará evidente quando você assistir ao ciclo Pendragon. Mas eu a enviei para aulas de dança e de canto em preparação para o papel dela em Branca de Neve. Eu a enviei para sessões de coaching de diálogo para ajudá-la com o papel dela no ciclo PND Durgun. E isso é bom. Isso é tipo... Eu sinto que isso é meio que um elogio com segundas intenções. Ele basicamente está dizendo, tipo, bem, eu tive que fazer tudo isso pela Brett Cooper, mas ele está disfarçando isso. É tipo um sanduíche de elogios. Ele está dizendo, ah, sim, ela é tão incrível. Bem, eu a enviei para aulas de dança, aulas de canto, aulas de diálogo, essa aula, aquela aula. Muito real. Mas ela é fantástica. Isso é o clássico discurso passivo-agressivo de chefe, com elogio em sanduíche. É assim que eu interpreto. Só pareceu muito indireto. E eu não sei por quê. Eu não sei por que isso está acontecendo agora, por que as pessoas não podem simplesmente seguir em frente e ter uma separação amigável, ou se não for amigável, apenas seguir em frente de novo. Ela tem 23 anos, e mais uma vez nessa declaração ele diz, amigos, você sabe, eles são amigos. É por isso que eles agem igual. Eles não são amigos. Ele sabe que eles não são amigos. Todo mundo sabe que eles não são amigos. Então qual é o propósito de responder uma pergunta e dizer algo assim? Talvez aqui, deixe-me ser caridoso. Talvez ele seja realmente a única pessoa no mundo que não sabe que essas 2 garotas tiveram uma briga enorme que toda a internet noticiou por causa dela ter assumido o canal. Tipo, talvez ele seja a única pessoa que não sabe que Brett deixou de seguir Reagan e apagou. Talvez ele seja o único cara e ele realmente esteja tipo, uau, acho que não há amigos agora. Talvez isso seja verdade, mas eu não acho que seja. Eu acho que ele sabe que eles não são amigos e está dizendo isso de um jeito que eu simplesmente não consigo entender. Qual é o real propósito disso? E realmente parece um elogio com segundas intenções para uma garota de 23 anos. Então, ele meio que começa a falar sobre por que o público não aceita a Reagan. Tipo, por que o programa está fracassando. E aqui está o que ele disse. E o público, sempre que a Reagan apresentava como convidada à sessão de comentários, adorava ela. Os comentários eram quase universalmente positivos. Na verdade, muitas das coisas pelas quais agora estão criticando ela nos comentários eram as coisas que eles mais gostavam nela. Bem, isso é porque ela não estava substituindo ninguém naquela época. Ela estava apenas cobrindo temporariamente. Eu gosto desse cara, ele é muito pé no chão. Tipo, todo mundo é diferente se disserem, o Brett vai me substituir. E eu pensar, ótimo, eles são amigos. Mas depois, brincadeira, ele fingia ser amigo dela e esfaqueou a Candice na garganta. E agora ela ficou com o emprego dela. Obviamente há uma diferença em como o público vai receber isso. Existe um entendimento emocional aqui que acho que talvez esteja sendo ignorado. Mas agora meio que se torna culpa do público. E é assim que ele conclui esse pensamento sobre o público de repente não gostar mais desse programa. Quando eles não sabiam que o Brett estava saindo do programa. E por esse motivo, eu sei que a maioria desses ataques a Reagan são completamente injustos. Eles são totalmente desonestos. As pessoas não estão realmente levantando essas críticas. Elas estão comprando. Elas estão ajudando a criar ou comprando uma narrativa que foi criada por pessoas que querem que a Daily Wire fracasse e que a Reagan fracasse no papel.
E ambos ficarão desapontados, porque a Reagan não vai fracassar nesse papel e a Daily Wire não vai fracassar. Continuamos crescendo e continuamos tendo sucesso, e negócios são difíceis, e vamos passar por isso. Você sempre vai passar por uma pequena queda de audiência depois que um apresentador muito popular sai de um programa. Para mim, isso é uma tremenda diminuição do cargo de CEO. Parece que ele está se envolvendo em dramas e encenações de ensino médio e fazendo isso de uma forma em que tenta manchar o nome da Brett Cooper, mas ao mesmo tempo dizendo ao público, acusando-os de querer ver a Daily Wire fracassar. Não é isso, eles só não gostam do programa, cara. É isso, é simples assim. Eles não gostam do novo apresentador do programa. Isso não significa que ninguém está torcendo contra. Eu nunca nem ouvi falar ou conheci essa garota Reagan Conrad. Eu só acho que o público não gosta do programa. Acho que eles gostavam da Brett nesse papel. E não acho que você possa simplesmente culpar o mercado e dizer, bem, você vai ver. Nós vamos ter sucesso. Parece haver uma raiva e uma chateação subjacentes ali porque o público não gostei. É literalmente. Vimos esse meme circulando na internet. É esse meme para a sessão de comentários. Jeremy Boring filma a sessão de comentários com Brett Cooper, depois se vira e pergunta como Brett Cooper pôde fazer isso? Como ela pôde fazer isso conosco? Tudo bem. Totalmente bem. E se você pensa ou se vê constantemente como vítima disso, em vez de simplesmente aceitar e dizer, eles não gostam disso, deixe-me criar outra coisa. Isso não vai mudar. Você sabe o que eu quero dizer? Isso não vai mudar. E a sessão de comentários, referente aos comentários de Jeremy na sessão de comentários, revela que essas são, a propósito, apenas as postagens mais populares em ordem abaixo do vídeo dos quartéis. Isso não é interrompido de forma alguma. Então, o cara que a fez assinar um acordo de confidencialidade quer que ela fale sobre algo que ela provavelmente nem tem permissão para falar. Ah, sim, tenho certeza de que isso não é uma armadilha ou algo assim. Essas pessoas vis estão tentando destruir a empresa e a credibilidade, é o que parece. Próxima pessoa. Nada disso explica por que Brett deixou de seguir Reagan e Jeremy em todas as redes sociais e por que ela apagou as fotos de homenagem inventadas. Ninguém está sendo enganado por isso. Ele está chateado porque a sessão de comentários era uma mina de ouro com a Brett e ele não percebeu o quanto ela realmente valia. O DW manteve o canal para Reagan por ganância, para não perder os 4.700.000 inscritos. Jeremy confunde sentimentos e negócios, pois Reagan tem menos de 10% das visualizações de Brett. Um bom CEO não fala de sentimentos. Por que expor a Brett publicamente? Não podia só ligar, explicar e pedir que ela se pronunciasse? Essa coação pública é repugnante. E o Jeremy, que fala em família, os joga debaixo do ônibus de Ben. O fato de a Brett não ter dito nada e de ter deixado de seguir a Reagan nas redes sociais, junto com todo o resto, me mostra que definitivamente houve mágoas. Últimos 3 aqui. Quando você pede demissão de um emprego, não é sua responsabilidade se envolver nos problemas do antigo empregador. Isso mesmo. Jeremy Boring, mais uma vez atacando ex-funcionários enquanto os mantém sob NDAs rigorosos. Isso mostra quem ele é. Por fim, a DW prejudicou a Reagan ao tentar inseri-la no programa da Brett, em vez de lançar o próprio programa da Reagan. E eu realmente acho que, se eles tivessem prestado atenção aos comentários e ao que as pessoas estavam dizendo enquanto tudo isso acontecia, em vez de simplesmente acharem que podiam fazer isso e substituir, eles não estariam nessa situação em primeiro lugar. Mas como eu disse, é tremendamente injusto. É ridículo presumir que as pessoas estão torcendo contra você ou que alguém está coordenando algo. Eu não conheço o quartering. Joe Rogan estava falando sobre isso ontem com Warren Smith, como o cara que foi demitido por ser sensato em relação à questão trans. Ele já participou do Daily Wire, está acompanhando essa saga e contando para o Joe Rogan sobre isso, e eles estão questionando as decisões de negócios do Daily Wire. Não há nenhuma conspiração aqui. Isso é algo grande que aconteceu. As pessoas têm o direito de responder a isso. As pessoas têm o direito de se preocupar com isso. E se você vai continuar culpando outras pessoas e, especialmente, culpando uma garota de 23 anos, isso não vai pegar bem, sabe? E para quem quer que esteja por trás das cenas tentando orquestrar essas matérias sobre a Brett, isso é um jogo sujo. Ela é uma garota jovem. Às vezes você precisa saber terminar as coisas sem criar drama. E não estou dizendo que isso é o Daily Wire. Fui contatado pelo Hollywood Reporter e o Spectator. Quem quer que esteja fazendo isso é um jogo sujo e não ajuda os negócios que você pensa estar ajudando. Com certeza não está ajudando o programa do Reagan ao tentar jogar lama na Brett Cooper, que nem sequer voltou ainda, senhoras e senhores. Dito isso, vamos incluir um link para o novo canal do YouTube da Brett Cooper neste episódio, porque quero apoiá-la, porque reconheço que ela está passando por isso. Eu realmente lamento que ela esteja passando por isso sendo tão jovem.
E ela é tão incrível, tão gentil, tão elegante e lidou com tudo isso da melhor forma possível. Com certeza não da forma como eu lidaria estando grávida de 25 semanas. Então, vamos encerrar esse assunto antes de entrarmos em algumas coisas sobre a Blake Lively, que eu estou super animada. Mas antes, quero contar uma ótima notícia para vocês, porque, obviamente, nós amamos a Preborn. Existe o tratamento de reversão da pílula abortiva, que oferece às mulheres uma segunda oportunidade de escolher. É trazer bebês de volta à vida. Quando você se une aos ministérios Preborn, você capacita mulheres a reverter a maldição. Apesar da revogação de Roe, a pílula abortiva já é mais de 60% dos abortos. As clínicas Preborn apoiam mulheres em momentos difíceis, oferecendo o amor de Deus e serviços gratuitos para ajudá-las a escolher a vida. Por meio de ultrassons e do protocolo de reversão da pílula abortiva, a Preborn já salvou mais de 300 mil vidas. Você pode começar este novo ano da maneira certa, apoiando a vida e doando para a Preborn. Hoje, um ultrassom custa apenas $28. E $140 ajudarão a salvar 5 bebês. Para doar, basta discar Jogo da Velha 250 e dizer a palavra-chave BABY. Novamente, é Jogo da Velha 250 Baby, ou doe com segurança em preborn.com Candace. Isso é preborn.com Candace. Também para a American Financing, ótima empresa. Muitos americanos têm dívidas de cartão de crédito com juros altos. Se você é proprietário e quer organizar suas finanças, a American Financing pode ajudar. Seus consultores ajudam a usar o valor da sua casa para quitar dívidas de juros altos, economizando para os clientes, em média, $800 por mês. Ligue para a American Financing hoje. Basta uma ligação de 10 minutos, grátis e sem compromisso para ver quanto economiza. E começando hoje, talvez nem pague as próximas 2 parcelas do financiamento. Então ligue para a American Financing hoje mesmo no 8007951210, novamente 8007951210, ou acesse o site americanfinancing.net Owens. Mais uma vez, é americanfinancing.net Owens. Ok, então era para eu ter saído ontem. Então, percebi que meio que acabei dando um podcast de graça pra todo mundo nas minhas contas do Instagram, porque eu ficava compartilhando o meme do gato. Não é o meme do gato, é o emoji do gato. Tipo, esse é meu emoji favorito quando eu fico tipo, e isso tem sido eu acompanhando a saga da Blake Lively. Então, me desculpem pra aqueles de vocês que não gostam de cultura, meu programa é simplesmente uma mistura de tudo. Gosto de política e de cultura. Um dia faremos um mergulho profundo em Kamala Harris. Na próxima semana falaremos de Emmanuel Macron. Mas eu tenho esse Justin Baldoni. Essa coisa da Blake Lively está me tomando conta. Então, uma mulher disse hoje no Instagram: este é o nosso Império Romano e é isso. Agora é o nosso Império Romano. Então me perdoe. Eu sei que disse que não falaria mais sobre isso, mas recebi novas informações. Fui eu. Recebi informações incríveis. Primeiro, vamos direto a essa manchete, essa pequena atualização no Daily Mail. O Daily Mail está dizendo que Ryan Reynolds está em uma tentativa desesperada de salvar sua imagem em meio às suas esposas. A batalha judicial de $400 milhões de Blake Lively com Justin Baldoni. Então agora ele está preocupado e isso está enterrado neste artigo. Diz que fontes afirmam estar prontas. Mas foi Reynolds quem pressionou pelo pedido chocante de uma ordem de silêncio, porque só agora estão solicitando uma ordem de silêncio. E isso é uma tentativa desesperada de evitar qualquer interrupção em todos os seus projetos futuros e na equipe de sua empresa, porque ele dirige uma empresa chamada Maximum Effort Productions. E pelo bem-estar da sua esposa. Bem, não é oportuno? A citação dada ao Daily Mail foi que Ryan foi a força motriz na solicitação de uma ordem de silêncio para o advogado de Justin. A fonte informou isso exclusivamente ao dailymail.com. A produtora de Ryan tem muitos projetos em andamento no momento. E Ryan ficaria arrasado se isso afetasse essas pessoas, pois é injusto com seus colegas de trabalho e com as pessoas que trabalham em sua empresa. Certo, Ryan. Certo, Ryan. Estamos começando a ver quem você é, de forma bastante hilária. Aparentemente, houve uma médium que participou do programa. Eu deveria ter encontrado o vídeo para vocês assistirem. E ela previu, anteontem, que toda essa situação envolvendo a Blake Lively iria mudar e que passaria a ser sobre o Ryan Reynolds. E que seria ruim para o Ryan Reynolds. Ela contou isso para o Drew Pinsky. E eu não sabia disso. E quando recebi minha dica ontem, comecei a compartilhar porque pensei, isso é a única coisa que faz sentido. A pessoa que me escreveu disse que trabalhou no set de It Ends With Us, certo? E que o vilão de toda essa história não é a Blake Lively, não é o Justin Baldoni, mas sim o Ryan Reynolds. E agora eu olho pra ele e só penso como eu não percebi. Ele coloca botox na testa. Claro. Ele é um louco. Claro.
Obviamente, o que eles disseram essencialmente é que isso é o que aconteceu. Eles disseram que você criou essas coisas chamadas de filmagens diárias, que são basicamente todas as filmagens feitas em um dia. Eles disseram que um dia Ryan Reynolds vem ao set. Essa é a história de fundo. Ele vai ao set, revisa as filmagens diárias, o material bruto, tudo o que foi gravado no dia, revisa o roteiro e então entra no seu trailer, supostamente. Não me processe nem me mande uma ordem de silêncio, Ryan Reynolds. Ok, eu não quero me envolver nesse drama deles. Só estou contando para o meu público o que me disseram. Ele entra no trailer da Blake Lively e eles têm uma discussão. Todos os assistentes de produção ouviram a discussão. Ok, agora qual era a raiz dessa discussão? Nós não sabemos, mas podemos supor que tinha algo a ver com o que ele viu nessas filmagens diárias, com o que leu no roteiro. Quem sabe o que o levou a visitar o set justamente nesse dia? E a pessoa disse que daquele dia em diante, ele começou a se envolver, que basicamente virou um acompanhante dela no set. Ele estava lá basicamente todos os dias envolvido nos projetos, querendo reescrever falas. E de repente, Ryan Reynolds estava tentando tomar o controle desse projeto das mãos de Justin Baldoni. Isso é, antes de tudo, absolutamente fascinante, porque eu nem tinha considerado a possibilidade de que houve algum tipo de briga entre Blake Lively e Ryan Reynolds que mudou tudo. Mas faz sentido quando você olha para o processo, porque Justin Baldoni diz: nós oferecemos a ela um coordenador de intimidade, e ela não aceitou. Então, de repente, na queixa dela, que agora estou chamando de queixa do Ryan Reynolds, ela diz: não havia coordenador de intimidade. E ele diz: ela estava totalmente tranquila e até brincando comigo sobre essas coisas. E então, de repente, na queixa, ela diz: por que ele está improvisando de qualquer jeito? Como se tivéssemos que ficar no personagem o tempo todo. O que é uma coisa bizarra para qualquer ator ou atriz dizer porque improvisar faz parte do trabalho. Tipo, eu só participei do clube de teatro quando estava, sei lá, na 8ª série. Acho que eu era um Munchkin em O Mágico de Oz. Mas até eu sabia que você tem que improvisar porque precisa saber improvisar. Esse é o objetivo de tudo. Algo pode dar errado e você precisa estar pronto para reagir. Então foi estranho ela dizer que ele não estava no personagem. Isso, né? Ou seja lá o que for. Mas quando você acrescenta que ela estava bem com tudo até certo dia, começa a fazer sentido. Então vamos analisar alguns desses elementos. Então a pessoa me disse que o que aconteceu depois foi basicamente Justin Baldoni sendo completamente enganado por Ryan, apenas tentando seduzi-lo e mostrar a ele que não importa quem você é. Eu sou uma celebridade de primeira linha. Eu sou Ryan Reynolds. Eu tenho uma lista. Amigos, sou amiga da Taylor Swift. Sou amigo de Hugh Jackman. Eu sou a pessoa que interpreta Deadpool. E foi aí que essa pessoa se tornou um contato forte. Então isso não é como um pouco de chá. Foi assim que me senti, fiquei bem ao receber essa informação de outra pessoa que disse que foi Ryan Reynolds quem marchou para o WME. Ok, que é Endeavor. Também é chamado de Endeavor. É a maior agência de talentos do mundo. Todo famoso está lá, de Taylor Swift a Justin Baldoni, e disseram, é a gente ou é ele? Tipo, ou vocês vão dispensar o Justin Baldoni ou vão perder todos nós. E, obviamente, isso tem um certo peso na Endeavor se você é amigo da Taylor Swift. Então, aqui está o artigo sobre o que aconteceu em seguida. Você pode ver que Justin Baldoni foi dispensado pela WME após as acusações de assédio sexual feitas por Blake Lively. Essa pessoa está me dizendo que foi 100% o Ryan que orquestrou essa dispensa. E foi um ultimato que ele entregou diretamente para eles. Então, o Ryan sentiu que tinha vencido. Ele colocou Justin Baldoni, como mostramos para vocês, no porão durante a própria estreia do seu evento, mesmo sendo o filme dele, cujos direitos sua produtora havia adquirido. Justin Baldoni no porão com sua esposa e sua família, comemorando ao lado de água de garrafa, tentando tirar o melhor da situação. E agora ele é dispensado, a queixa civil é registrada e o Ryan fica tipo, vencemos. O que Ryan não percebeu, ou melhor, não calculou, foi que Justin Baldoni divide a produtora, a Wayfarer Studios, com um cara que é bilionário, ok? Então Taylor Swift pode ter influência, mas dinheiro é dinheiro, ok? E esse cara ganhou muito dinheiro na década de 1990. Aliás, ele é um cara muito alto. Você acha que Justin Baldoni tem 1,88 m? E esse cara, Steven Sorovsky, basicamente está vivendo o resto da vida tentando fazer coisas boas. Então este é um artigo. Ele mora em Chicago e diz que o mais novo bilionário da cidade não pretende morrer. Ele não quer morrer bilionário. O plano dele, o plano de Steve Salvitz e da esposa dele é simplesmente doar $1 bilhão para a caridade durante a vida. Isso é muito... Ele é tão rico que o novo objetivo dele é doar $1 bilhão. Tipo, é isso que todos nós aspiramos ser. E esse cara, como eu disse, é tipo o Dr. Bondade. Ele não tem nenhuma competição ou rivalidade.
Ele quis criar a Wayfarer Studios para fazer e trazer à vida histórias que tenham mensagens realmente boas. E eu não li esse livro e termina conosco, mas aparentemente tem uma mensagem muito boa. E aparentemente, pelo que me disseram, Justin Baldoni realmente é um desses caras de coração mole, assim como esse Steve Swavsky, e eles só queriam fazer coisas boas. E eles são verdadeiros feministas. Tipo, como podemos dar vida a histórias que contem a luta das mulheres? Ok, talvez não seja alguém que me convidaria para um chá, mas tudo bem. Então esse cara, sem motivo algum por causa do Ryan Reynolds, é colocado na lista negra de Hollywood. É assim que funciona. Endeavor diz, você está fora, ok? Com Taylor Swift, fora é fora. Não estou dizendo que ela fez isso, mas estou dizendo que tenho certeza de que o nome dela significava algo como vamos embora e Taylor Swift é a madrinha de todos os nossos filhos. E esse cara não vai ficar sentado. E o que estou ouvindo é que ele foi o único que pensou, ei, isso não está certo. Que tudo isso está acontecendo por causa do ego ou do ciúme de Ryan Reynolds. Um homem pequeno que ficou com ciúmes, foi ao set, ficou com ciúmes e está basicamente tentando destruir o filme, tentando destruir essa empresa e fazendo com que uma empresa realmente boa seja colocada na lista negra de Hollywood usando seus contatos da lista A. Agora, aqui está o que é fascinante. Esta não é a primeira vez que, ao começar a perceber que isso pode ter sido um problema de personalidade do Ryan Reynolds, vemos que ele já foi acusado de ser controlador antes. Vamos lembrar que ele namora mulheres que são cerca de uma década mais jovens que ele, casa com mulheres mais jovens que ele. Quando ele conheceu a Scarlett Johansson, com quem foi casado primeiro, ela tinha 20 anos e ele tinha 28 ou 29. E então eles se casaram e ninguém realmente sabia por que se divorciaram. Mas o mais próximo que Scarlett Johansson chegou de sugerir o motivo do divórcio foi para a revista Elle. Quando ela estava falando, ela disse o seguinte, e eu vou mostrar para vocês. Na verdade, desculpe, ela estava falando com a Cosmopolitan. Scarlett, sem citar nomes, disse que a logística de estar com outra pessoa que também é ator é desafiadora. É preciso haver um entendimento real de como vocês compartilham o tempo um do outro. Especialmente quando as carreiras de duas pessoas estão avançando no mesmo ritmo, ou mesmo se uma pessoa é mais bem-sucedida que a outra, isso também se torna um desafio. Pode haver uma questão de competitividade. E o redator acrescenta isso. Essa é toda a explicação que você vai conseguir da Scarlett sobre esse assunto. Mas como ela está atualmente com um marchand de arte, presumimos que ela não está falando do relacionamento atual, e sim, muito provavelmente, dos 3 anos em que foi casada com Ryan Reynolds, que, como você deve saber, é ator. Ok, então essa é ela falando sobre o relacionamento, sobre por que talvez tenha terminado. E quando você começa a perceber que tudo isso estava acontecendo nos bastidores com o Ryan Reynolds e que ele estava no set todos os dias, você começa a perceber o quanto ele estava envolvido demais em um filme que não tinha nada a ver com ele. Então sabíamos que ele teve um surto, eles tiveram uma briga. Ryan Reynolds supostamente gritou na cara de Justin Baldoni no apartamento dele. Justin Baldoni disse que ficou humilhado, que nunca tinha sido gritado daquela forma em toda a sua vida. E apesar disso, Ryan Reynolds se envolveu e trouxe seus amigos da lista A, como Hugh Jackman, o Wolverine, para o set para criar promos. Ok, promos para A Culpa é das Estrelas. Mas nesse promo, ele claramente está alfinetando Justin Baldoni. Ouça o que ele diz. Ai, meu Deus. Legal. Não é todo dia que o marido tem a chance de entrevistar o interesse amoroso da esposa em um filme. É meio louco. Não lembro de ter visto isso na programação. Vamos mergulhar nisso, certo? Eu vi você posando em uma foto com a senhora Reynolds. Como você a chama? Vocês têm algum apelido? Ok. Não, é só senhora. Ok. Não é todo dia que um cara tem a oportunidade de entrevistar o interesse amoroso da esposa do seu melhor amigo. E o cara que tenta substituir Ryan como marido e eu somos seu melhor amigo. Sagrado. Que diabos você está fazendo mexendo com a esposa do meu melhor amigo? Senhor, não tenho a mínima ideia do que está acontecendo hoje. Então, estou começando a pensar, pessoal, agora que sabemos, ok, pensem no que ele está dizendo. Alguém está tentando substituir o do meu marido. A esposa do marido do meu melhor amigo. Certo? A esposa do meu melhor amigo. Ok. Ele basicamente está filmando isso com Brandon Lanner, porque esse não é Justin Baldoni, mas ele sabe que Justin Baldoni está provavelmente a 1,50 m de distância. É um filme de Justin Baldoni e ele está escrevendo esse roteiro. E não acho que seja realmente um roteiro. Ok, acho que Ryan Reynolds está se exibindo, trazendo um astro de primeira linha dizendo, você não pode dizer não a isso. Estamos promovendo seu filme e temos uma estrela de primeira linha disposta a fazer isso. Mas na verdade ele está dando uma olhada no que provavelmente aconteceu nos bastidores.
Ryan se sentiu, por alguma razão, intimidado sobre o relacionamento que talvez ele achasse que estava surgindo entre Justin Baldoni e Blake Lively. Ele está dizendo isso no roteiro dele. E ele tem um padrão distinto. Ryan Reynolds, essa é a dele. Ele é o Taylor Swift da indústria do cinema. Quando ele fica chateado com alguém, ele coloca essa pessoa em um roteiro. E às vezes são pessoas com quem ele está trabalhando, atores no set. Quando ele fica bravo ou irritado, ele sai do personagem, foge do roteiro e usa o personagem para diminuir o ator. Como sabemos disso? Porque T.J. Miller, e eles fizeram as pazes depois disso, vale dizer, falou sobre isso no podcast do Adam Carolla. Ele disse que nunca mais trabalharia com Ryan Reynolds, basicamente dizendo que ele era um completo idiota e que eles tiveram esse momento estranho em que Ryan Reynolds usou seu personagem, Deadpool, para basicamente humilhá-lo na vida real. Ouça o que T.J. Miller tinha a dizer. Tivemos um momento realmente estranho, um momento muito estranho em Deadpool quando ele disse, vamos fazer mais uma tomada. E todo mundo ficou tipo, ok. E eu disse, sim, estou tranquilo. E então, como o personagem, ele foi horrivelmente cruel comigo, mas comigo, Catartes. Como se eu fosse o Weasel. Ele disse, o ótimo em você, Weasel, é que você não é a estrela, mas faz uma exposição engraçada e podemos voltar à realidade. Então ele é... Riff enquanto o riff foi feito. Bastante. Ele é um ótimo improvisador. E quanto disso... Passou no teste. Muito disso. E então as coisas que eles guardaram e você vê no rolo, boa parte delas é o que ele está fazendo. Eu também estou improvisando. Os dois, os roteiristas eram incríveis. Mas o que deu errado naquele momento deu mesmo. Você... Reagiu a isso? Eu meio que só ouvi e achei estranho. E então eu saí do palco porque finalmente eles falaram, corta. E então eu saí do palco e fui andando e toda a equipe estava agindo de forma estranha. E aí fui até a Kate e falei, aquilo foi estranho, né? E ela disse, claro que foi estranho, foi insano. Foi insano. E todo mundo se olhava, tipo, o que ele está fazendo? Então, essa é a coisa do Ryan Reynolds. É assim que ele compensa as emoções dele. Ele canaliza isso através dos personagens dele. Tipo, de novo, e o que ele disse naquela cena? Ah, não é todo dia que você pode entrevistar o cara que está tentando dar em cima da sua esposa, ou seja lá o que for. E ele está usando o Brandon Senner. Mas isso não é sobre o Brandon Lean R. Isso é sobre como o Ryan se sente em relação ao Justin Baldoni. É isso que eu acredito que está acontecendo. E você vê isso de novo. Eu sei que já mostramos isso pra você, mas vou mostrar agora porque agora que temos o contexto de que foi o Ryan quem entrou em parafuso por causa de algo que ele viu, possivelmente nos dailies. Novamente, tudo isso é supostamente agora. Volte àquela cena legal da piscina. Enquanto sabemos, pelo processo, que ele incluiu um trecho sobre sua esposa ter acabado de dar à luz e estar perdendo peso, basicamente zombando do fato de que Justin Baldoni é um feminista e tem um podcast feminista. Agora, assista aquela cena legal da piscina onde ele decidiu incluir uma alfinetada no Justin Baldoni. Quem é você? Ah, eu sou o Deadpool. E acho que você também é um Deadpool. Mas aqui, todo mundo me chama de Nice Pool. Ai, meu Deus. Espere até você ver a Lady Pool. Ela é linda. Ela também acabou de ter um bebê. E nem dá pra perceber. Acho que você não deveria dizer isso. Tudo bem. Eu me identifico como feminista, certo? E tem mais. Tem muita coisa que não entrou no filme em que ele é mais explícito ao zombar do Justin Baldoni. As pessoas estão percebendo que ele até fez o cabelo igual ao do Justin Baldoni. O cabelo curto que ele está usando agora não é o cabelo dele normalmente. Isso foi para o filme. Normalmente ele usa preso em um rabo de cavalo e é comprido. Então isso foi realmente intencional. Tipo, agora estou abertamente tirando sarro de você e dizendo tudo o que quero dizer enquanto finjo que estou no personagem ou até promovendo o seu próprio filme. E esse padrão dele ser controlador, até mesmo indo da ScarJo, alguém me comentou, na verdade acho que foi a Brett Cooper que me apontou isso e eu compartilhei nos meus stories, que o diretor de Deadpool, o primeiro diretor de Deadpool, é um cara chamado Tim Miller, e ele saiu do trabalho. E a citação que ele deu foi basicamente, segundo ele, o problema era o Ryan Reynolds. Ele deixou a franquia porque ele e o Ryan Reynolds não conseguiam se dar bem. E ele diz explicitamente, segundo ele, que o Ryan Reynolds queria, entre aspas, controlar a franquia. Então, o Ryan Reynolds tem problemas de controle e algo que aconteceu naquele set fez com que ele sentisse que não estava no controle de seus relacionamentos. Agora, novamente, isso sou eu especulando com base em todas as evidências no quadro que está sendo pintado agora, que basicamente o Ryan está em uma grande cruzada e quer destruir Justin Baldoni.
Agora começo a me perguntar por que acabei de ser contatada e gostaria que o programa pudesse ter sido apenas 2 horas mais tarde. Mas outra pessoa que está muito conectada a isso entrou em contato e disse: Candace, você já está 90% lá. Você só está perdendo uma coisa. E eu começo a me perguntar. E olha, é pura especulação. Não há provas para ele enlouquecer desse jeito. Aconteceu alguma coisa entre Justin Baldoni e Blake Lively? Essa que é a minha pergunta. Aconteceu algo entre os dois e então ele foi para o set. Ou talvez ele tenha visto, talvez tenha sido só uma mensagem de texto. Não estou dizendo que eles tiveram um caso. Talvez tenha sido uma mensagem de texto. Ele estava mexendo no telefone e entrou no computador dela para pedir um Uber. Não sei. Uber come. Ele estava pedindo um chipotle e viu 3 mensagens chegando. Não sei. E ele fica tipo, sabe de uma coisa? Vá verificar o que está acontecendo. Então ele vai e pega as diárias e vê um pouco de química demais e começa a pensar, sabe de uma coisa? Isso é meio engraçado. Começo meus relacionamentos assim. Atuo em filmes como com a ScarJo. Aí começo a namorá-las e caso com elas. Eu durmo com elas. E aí fiz isso de novo com a Blake Lively e ela também já fez isso. Ela também tem um histórico de namorar pessoas com quem contracena em Gossip Girl. E ele simplesmente enlouquece. E talvez ele comece a pensar que eles estão tendo um caso ou que algo está acontecendo e ele simplesmente vai fundo. Mas tem uma coisa de 10% que a lenda dessa pessoa não me diz. Vou buscá-lo e entregá-lo a vocês até segunda-feira. Estou juntando as peças. Mas algo aconteceu no set. Ok? Essa história está ganhando destaque agora e Ryan Reynolds é quem está divulgando isso. Ryan Reynolds está fingindo que se importa agora que as pessoas só falam disso quando é tudo o que ele faz no set de Deadpool. Agora ele diz, siga o roteiro. Blake Lively. Sem carícias, sem toques. E ele está basicamente usando esse processo, ou tentou usar isso, nem deveria ser um processo. Seja lá o que ele tenha registrado em Los Angeles, a queixa foi feita como uma forma de destruir um homem de quem ele claramente tem muito ciúme. Acho que isso está muito claro. Ele é extremamente ciumento. Justin Baldoni, você não aparece no set. Insira-se. Quero dizer, que estranho. Eu estava dizendo ao meu produtor, como quando fazíamos documentários, que estranho. Tipo, meu marido apareceu e disse, vou reescrever o roteiro inteiro e vou começar a promovê-lo. Isso não é registrado. Esse não é um homem seguro. Esse é um homem inseguro. Esse é um homem que está em uma espiral. E é plausível que a Blake Lively tenha recebido um ultimato, assim como supostamente a Endeavor recebeu um ultimato, e ela teve que concordar com isso para salvar o casamento. Eu acho que ela acabou de ter o 4º filho. Pense, 4 filhos e seu marido enlouquecendo. Talvez a Blake Lively pense, eu só preciso concordar com isso. Salvar meu casamento. Eu não sei. E também não estou tentando apresentá-la como uma vítima, porque ela teve sua parcela de responsabilidade nisso. E talvez isso tenha saído das mãos dela, saído do controle dela, e agora está totalmente muito nas mãos dos advogados. E isso não vai acabar bem. Já está só piorando a cada dia. E pelo que entendo, ela não é gentil. Ela não é uma pessoa gentil. De pessoas de dentro. Ela nunca foi particularmente apresentada como uma pessoa muito gentil. Mas eu acho que essa raiva... Parece-me que Ryan Reynolds está tomado por uma raiva desde o dia em que supostamente pegou aqueles diários. E ele não parou desde então. E há algo que Justin Baldoni fez, ou que ele acredita, ou percebe, se ele acha que sua esposa gosta de Justin Baldoni, que o colocou nessa busca insegura. Então, como eu disse, terei isso pra você na segunda-feira. Estou pescando isso. Estou quase lá. Não me envie uma ordem de silêncio, Ryan Reynolds, porque eu não vou obedecer. Eu só sinto que simplesmente não faço isso. Simplesmente não faça isso ou vou fingir que não recebi. Eu simplesmente vou sair do servidor. Vou pular pra dentro de um arbusto. Então não faça isso. Me deixe em paz. Falando nisso, falando em servidores, falando nas pessoas que batem a sua porta e dizem você está sendo processado, vocês vão ficar empolgados ou chocados. Tenho certeza de que vocês vão se surpreender ao descobrir que Emmanuel Macron e o senhor e senhora Macron me enviaram aquela carta jurídica 100 páginas sem responder nenhuma pergunta, mas dizendo que, tipo, eu cobrir a história está causando sofrimento emocional a ela. Mas também, não divulgue isso. Não queremos que você torne isso público, Candace. Mas saiba que somos presidentes de um país em que você não vive. Então é melhor você nos levar a sério. O que, tipo, bem-vindo à América, não sei, diferenças culturais. Você é um idiota por ter enviado isso. Certo? Quem quer que sejam seus conselheiros, demita-os. Isso foi idiota, Emmanuel. Estúpido, ok? Literalmente. Quem já apresentou essa ideia e deixou passar é a pessoa mais idiota do seu círculo íntimo agora. Talvez as pessoas achassem que era loucura. Agora todo mundo percebe que algo aqui é real, ok? Porque não é isso que os presidentes em exercício fazem. Então demos a eles uma semana inteira e 21 perguntas. Perguntas muito simples. Puxa algumas dessas perguntas. Essas são perguntas que respondemos sim, em sua maioria sim ou não. Sabe, não estamos tentando mentir pra você.
Então, você pode responder algumas perguntas básicas, como Brigitte Macron já usou o nome Veroike? Essa é a pergunta número 5. Pode ser que estejam perguntando. Fico me perguntando por que K está fazendo essa pergunta tão específica. Você vai querer saber. Você pode identificar cada criança na foto da família Amiens e onde elas estão atualmente? Brigitte Macron deu à luz fisicamente 3 filhos? Isso é uma... Se você acha que alguém é transgênero, se alguém disser, Candace, eu acho que você é realmente um homem, e alguém diz, eu vou encerrar esse podcast e não vou mais falar sobre isso. Se você responder a esta pergunta, Candace deu à luz fisicamente? Sim, eu dei à luz fisicamente. Aqui estão os hospitais. Aqui estão as fotos. Sim. Então me peça desculpas publicamente porque, na verdade, eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem responder a essas perguntas. Então estou feliz em dizer a vocês que a partir da próxima sexta-feira, espero que consigamos cumprir esse prazo. Parece bom? Parece bom. Parece promissor. A partir da próxima sexta-feira, começaremos nossa série sobre Brigitte Macron. Estou feliz em mostrar isso a vocês. A série será intitulada Becoming Bridget, uma série investigativa de Candace Owens. Yay! Estou tão animado. Eu simplesmente não consigo esconder isso. Uau! Estamos de volta. Trump está no cargo. Emmanuel Macron. Certo, pare com isso. Seja lá o que você esteja pensando que está fazendo, pare. Eu te dei 21 perguntas e você não conseguiu responder. Eu era como o 50 Cent. O que, a propósito, falando nisso, é incrível. E isso é como Emmanuel Crony. Uma pena que ele não viu esse clipe, mas Andrew Schultz e o pessoal do podcast Flagrant, na verdade eu não os conheço, nunca os encontrei, mas alguém me enviou esse trecho do programa deles recentemente. Basicamente, eles estão dizendo que há 2 pessoas com quem você não mexe. São a Candace Owens e o 50 Cent. Ok, ouça só. Se o 50 Cent te pega, qualquer um deles, você terminou. 50 ou você não quer. Sem problemas. Eu sei que Candace tweetou. Candace tweetou um pequeno vídeo nosso dizendo que não queremos problemas. E só o fato de ela ter tweetado um vídeo nosso, eu fiquei tipo, isso foi. Você recebeu a notificação? Não? Olha, não. Na verdade, não são doces. Agora, Candace, você tem que brincar um pouco. Não brinque com Candace. Não se brinca. 50 centavos. Simples assim. Esse é CD mano. Goofy. Isso é assustador, mano. Escuta, Macron, você realmente... Não sei o que você estava fazendo em vez desta carta, mas você estava brincando. Acho que você estava brincando. Não creio que você vai entrar com essa ação judicial no Tennessee. Eu nem sei como isso funcionaria. Processar no Tennessee, achando que devo suportar seu assédio a jornalistas que tentam apresentar a história, jornalistas bem-intencionados na França, cercados por circunstâncias suspeitas. A América não é a França, e deixa eu te dizer, o sul dos Estados Unidos é ainda menos a França. Como eu disse, nós não gostamos do tipo de pessoa que tenta normalizar a ideia de que é normal meninos de 14 anos serem assediados por suas professoras de 39, 40 anos. Então isso simplesmente não acontece por aqui. E agora que o mundo inteiro está prestando atenção, estou ansiosa principalmente pelas mulheres, porque nós viramos detetives, basicamente nos tornamos a CIA. O programa agora é a CIA. As mulheres que vão me enviar tantas coisas que encontraram. Estou tão animada por essa parte porque é mais louco do que as crônicas da Kamala. De alguma forma, é mais louco do que as crônicas da Kamala e envolve a América, envolve o mundo. E eu sei que o seu verdadeiro medo é que o mundo de língua inglesa não tenha consciência do que está acontecendo na França. E agora o mundo de língua inglesa vai realmente ficar sabendo do que está acontecendo na França e vai ficar chocado. E como isso até envolve Trump e a invasão em Mar-a-Lago e as supostas coisas que foram encontradas sobre a sua, entre aspas, vida sexual, como relatado no Guardian, que causou um pânico transatlântico. Uau, um transatlântico? O que poderia ser? Nós vamos chegar ao fundo disso, pessoal. Essa série vai começar na próxima sexta-feira e eu estou ansioso e sou grato a todos vocês que me apoiaram durante tudo isso. Obviamente, passamos a maior parte do tempo com este podcast completamente desmonetizado e dependemos apenas das doações de vocês para manter o programa no ar e tudo tem sido incrível. De verdade. Sou muito grato ao meu público. Sou muito grato aos detetives, às mães em casa, aos pais em casa e a toda a galera aí fora. Tem sido incrível, pessoal. Então, vou ler alguns dos seus comentários. Primeiro, só quero lembrar vocês, se acham que minha pele está radiante, é por causa da Nay Skincare. E vocês sabem que eu adoro esse produto. Compartilhei sobre ele no Instagram. Ano novo é a hora de renovar a rotina, definir intenções e ser mais saudável e confiante. Se quer investir em autocuidado que faz a diferença, a Nay Skincare tem o ideal para você começar o ano com pele radiante e espírito renovado.
Use o código Candace10 para 10% de desconto e experimente os luxuosos produtos de skincare da NEMI por um ótimo preço. A NEMI Skincare é mais do que apenas um produto. É uma marca da qual você pode se orgulhar de apoiar, porque cada item é feito aqui mesmo nos Estados Unidos, Marica Baby, refletindo os valores de fé, família e liberdade. Se você procura cuidados com a pele ainda mais suaves, a NEMI também oferece uma linha de fórmulas limpas, livres de fragrâncias e outros potenciais irritantes, o que é uma escolha atenciosa para quem busca uma abordagem mais delicada. Esses produtos eficazes da NEMI podem te ajudar a começar o ano novo se sentindo confiante e revitalizado. Então use o código Candace10 hoje em neiskincare.com. A grafia é nemikincare.com e você vai economizar 10% na sua compra. Então, dê a si mesmo o presente de uma pele radiante, renovada e confiante em nemiskincare.com. Certo, pessoal? 52 minutos. O tempo está voando. Sinto que ainda tenho muito mais para dizer, quero conversar com vocês, não quero desligar com meu amigo agora. Ok, deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Eu não vou desligar o telefone agora. Não precisamos nos despedir. Temos o Donnie que comentou e disse: por favor, entreviste a Nicole Shanahan. Ela é a única pessoa na Califórnia que poderia ser eleita governadora e nós precisamos dela. Eu sei que ela é a vice do RFK Jr. Ela foi a companheira de chapa do RFK Jr. em uma campanha presidencial independente em 2024. Quer dizer, eu já ouvi falar dela. Eu não estou particularmente envolvido na política da Califórnia, mas é uma boa sugestão. Estamos meio que seguindo uma direção diferente com o programa. Tô preocupado com o que está acontecendo na vida do Emmanuel Hon, mas é sempre bom receber sugestões, então vamos dar uma olhada nisso. Ulisses Osuna escreve: as ações de Blake, a forma como ela se comportou durante as entrevistas, ainda foram ações dela e não do Ryan. Concordo totalmente. Isso iniciou a campanha de difamação orgânica. Ela ainda não assumiu nada, apesar da pressão de Ryan. Concordo. E espero ter deixado isso claro. Pelo que entendi, ela também não é uma grande pessoa. Tipo, ela nunca foi particularmente simpática, mas toda essa tentativa de destruir Justin Baldoni não está sendo conduzida por ela, supostamente. Está sendo muito impulsionado pelo Ryan Baldoni. Quero dizer, pelos sentimentos de Ryan Reynolds em relação a Justin Baldoni. E como eu disse, sinto que vou desvendar isso, mas acho que talvez algo tenha acontecido, porque pra ele ficar tão irritado assim, alguma coisa deve ter acontecido, porque depois ele até tentou comprar o filme dele. Aliás, pessoal, a gente tem isso. Você tem aquele E-Skyer mostrando que o marido da Blake Lively, Ryan Reynolds, estava disposto a comprar a parte do Justin Baldoni em It Ends With Us. Isso não é normal, gente. Tipo, tchau, querida, de até mais. Vou trabalhar. Eu vou estar lá. Vou colocar seu chefe no porão e depois comprar a empresa inteira só pra você poder estar nos filmes e eu poder te assistir nos filmes que você quiser fazer. Isso não são sinais de um relacionamento saudável, eu diria. Irmã Betty escreve: Candace, concordo que a geração X é muito imatura. Eles têm 50 anos ou mais e estão competindo com pessoas de 30. É constrangedor. Vergonhoso pra todos nós. Sou da geração X, mas eles nos envergonham. Candace, como porta-voz de Trump, suas coletivas seriam imperdíveis. Eu sei que seria muito divertido, mas isso não pode acontecer. Eu me tornei inimiga do AIPAC e a regra é que você simplesmente não pode trabalhar no governo se o AIPAC não gosta de você. Não funciona assim. E na verdade eu queria poder fazer isso, mas na verdade eu amo o que faço aqui. Isso é muito mais divertido. Eu não consegui subir no pódio e fiquei tipo, deixa eu responder sua pergunta, mas primeiro, você viu a reportagem sobre Justin Baldoni? E, tipo, uau, mas você viu o vídeo sobre Brett Cooper? Isto não me seria permitido fazer isso. E eu não quero existir em lugar nenhum. Não consigo ser eu mesma por completo. Talvez eu pudesse fazer isso. Eles ficariam muito confusos, mas eu provavelmente conseguiria fazer isso. Se Joe Biden pode ser presidente, eu posso ser uma secretária de imprensa que só fala sobre questões culturais. Ben Cohen escreve: Candace, admiro o quanto sua fé é forte como católica. Isso me faz sentir mais confiante na minha própria fé e me inspirou a participar mais da fé, assim como da minha paróquia local. Então, obrigado. Adoro isso. Ben, desafie-se a aprender a liturgia em latim. Esse é o meu desafio deste ano. Ainda não aprendi, mas tenho um missal. Então é tipo inglês e latim e estou melhorando. E é um desafio divertido se sentir como uma criança de novo e perceber que você não sabe nada. E na verdade é ótimo ter o latim como idioma. É como se fosse a palavra de origem ali. Acho que é um desafio muito bom que assumi este ano, ou melhor, no ano passado, quando comecei. Alaska Dog Lady escreve: a Netflix tem um documentário sobre o Jerry Springer. Ele fez um episódio com membros reais da Ku Klux Klan. Quando perguntado por que ele faria isso como judeu, ele disse: essas pessoas mataram meus ancestrais, mas eu não censuro ninguém. Precisamos daquela energia dos anos 90 de volta. Sim. Eu selecionei clipes das pessoas que Oprah entrevistou. É uma loucura o quanto fomos censurados desde os anos 90.
Você nem percebe que eles estavam tendo todo tipo de conversas desafiadoras. Mas eu acho que está ficando mais censurador porque eles não conseguem controlar as pessoas, então estão meio que surtando. Especialmente todos esses movimentos para censurar a geração Z, porque a geração Z não é pró-Israel. Tanto faz. É uma loucura. E você só faz isso quando está perdendo o controle. Censura não era uma coisa quando o Obama estava no poder. De repente, as pessoas começaram a exigir isso quando perceberam: uau, não esperávamos que todas essas pessoas votassem no Donald Trump. Nós meio que dizíamos em quem votar e eles faziam isso. Então eu acho que definitivamente uma parte disso é a falta de controle. Mais pessoas estão simplesmente despertando para o que a mídia realmente é, que é algo maligno. Essa pessoa escreve sobre a Blake. Isso faria sentido porque as entrevistas dela durante a divulgação desse filme quase pareciam que ela estava tentando fazer o filme fracassar. Talvez ela também tenha sido pressionada pelo Ryan ali. Eu não sei. Obviamente, Justin Baldoni não queria que desse errado. Também não sei se ela gostaria disso, porque seria algo que estaria no currículo dela. E também, se não me engano, ela foi produtora do filme. Ela recebeu crédito como produtora, mas acho que eles definitivamente queriam, ou melhor, o Ryan Reynolds queria que o Justin fracassasse. Marta A. escreve: oi, Candace. Quando você vai fazer uma colaboração com a House and Habit? Te adoro, garota. Eu fiz uma entrevista com ela, Jessica Reed. Ela é ótima. Ela é fenomenal. E eu gosto muito dela. Então, eu adoraria colaborar com ela, mas primeiro preciso ter esse bebê. Ah, pessoal, lembrando vocês, ainda estamos vendendo nossos copos stands, os novos que vocês pediram. O copo standees roxo. Tudo é falsamente gay porque é, e nós sabemos disso. E só pra deixar claro, YouTube, nós dizemos gay. Não estamos zombando de homossexuais. Estamos de volta aos anos 90 quando dizemos falsamente gay. É o clima geral de tudo o que está acontecendo. E então, semana que vem vai ser incrível. Eu vou ter o último chá e descobrir o que aconteceu que fez o Ryan surtar no set. Supostamente. E também temos novamente, se pudermos mostrar aquela série Becoming Brigitte, que vai começar na sexta-feira. Você acha que ela vai me mandar uma ordem de silêncio? Ela fez esse ensaio inteiro, aliás, ontem na Paris Match, e era tipo, Brigitte vai te devolver, qualquer um falando qualquer coisa por ela. Tipo, golpe por golpe era a expressão. Se estava em francês, obviamente. E ela vai devolver golpe por golpe. Eu não fui mencionado no artigo, mas fiquei pensando, tipo, ela vai me bater. Homens não deveriam bater em mulheres. Isso parece muito errado. Enfim, a gente se vê na segunda-feira.